Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 9 do módulo 2, que a gente vai falar agora sobre vinhos de sobremesa, essa delícia do mundo do vinho que vai nos surpreender. Estamos na nossa jornada pela cultura e etiqueta do mundo do vinho, e eu espero que todos esses conteúdos possam ajudar você a vender mais, a fazer networks, a conquistar muitos paladares por aí, fazer harmonizações, jantares, recepções super pertinentes e importantes, trazendo momentos especiais para todos, sejam clientes ou pessoas queridas. Eu para vocês mesmo também. O vinho de sobremesa, ele pode agregar algo super especial. A gente às vezes ignora um pouco ele, mas vale super a pena, fazer harmonizações e provar esses tipos de vinho. Eu vou contar aqui para vocês, mas primeiro eu vou abrir a minha tela para espelhar o material. Lembrando que esse material, ele está totalmente disponível para vocês no módulo 1 aqui no nosso módulo 1, ele está disponível para vocês o PDF completo do módulo todinho, até essa parte do vinhos de sobremesa, tá bom? Então vamos começar com essa aula deliciosa. Eu confesso que assim, eu gosto dos vinhos secos, como a maioria das pessoas que começam a tomar vinho, fala assim, eu só gosto de vinho seco. E ele acaba tendo um pouco de preconceito em relação a esses vinhos, principalmente para esses vinhos de sobremesa. Então as pessoas acham que os vinhos doces são vinhos ruins, porque a gente associou muito esse vinho àquele vinho de mesa que eu comentei com vocês no nosso primeiro módulo. É lógico que, como eu falei, existem vinhos de mesa que são produzidos com uvas, com boas uvas e são bem feitos, mas eles não trazem a mesma complexidade do que os vinhos feitos com a vitis viníferas, como a gente falou anteriormente. Então, é muito comum as pessoas confundirem o suave, um vinho suave, com o vinho de sobremesa. E não é esse mundo que a gente está entrando aqui. Nós estamos entrando em vinhos assim, que são muito preciosos, que são feitos com cuidado, que são feitos com muito detalhe para que eles possam ser produzidos e elaborados, e às vezes são vinhos bem caros. É lógico, como o próprio nome diz, eles são vinhos de sobremesa, eles acompanham muito bem uma belíssima sobremesa. Esses vinhos também, lógico que a gente pode utilizá-los como um digestivo pós-refeição, então ele tem diversos atributos aí que valem super a pena a experiência. Eu gosto muito dos meus eventos de utilizar vinhos de sobremesa no final, realmente harmonizando com a sobremesa. E mesmo as pessoas que não gostam de vinho seco, que só gostam de vinho seco, não gostam do vinho doce, se surpreendem, porque a hora que você faz uma harmonização perfeita, esses vinhos são fantásticos. Mas tem excelentes vinhos que vale super a pena. A aula de vinho de sobremesa, assim como vinho rosé ou vinhos espumantes, elas acabam sendo uma aula à parte. Eu estou aqui passando um conhecimento para vocês, mas depois, se vocês quiserem, entre em contato que a gente monta algo específico sobre sobremesa, espumantes, porque vale super a pena. Eles têm todo detalhes muito especiais, e o vinho rosé também, que vale a pena, de repente, ousar um pouco mais nesse assunto, mas aqui vocês vão ter um básico de um conhecimento já para vocês poderem fazer bons eventos, fazerem boas recepções, vocês degustarem experiências novas e também vocês poderem oferecer para o cliente de vocês. Então, como eu disse, o vinho de sobremesa, ele realmente, ele é especial no modo de fazer, ele tem alguns preconceitos, mas que vale a pena não ter. Preconceitos de quem não conhece, porque quem conhece não tem preconceito, tenho certeza. Ele acompanha muito bem pratos doces, como eu falei, vai super bem com pratos doces, mas, por exemplo, o Sauternes, que é esse vinho que a gente está vendo aqui, esse é um grande vinho, Chateau de Quem, esse belíssimo vinho, ele acompanha também fazendo uma harmonização de contraposição também. Um queijo como um gorgonzola também vai super bem aqui nessa degustação, fazendo o doce com o salgado, mas o doce com o doce fica maravilhoso, por exemplo, um Sauternes com um creme brulee. Ele vai ser uma harmonização perfeita, e fora outras harmonizações que depois a gente fala um pouco mais para frente.
Mas ele também serve como um digestivo. Então, vinhos do Porto ou mesmo o Sauternes, acabou aquela refeição gostosa, a gente não vai para uma sobremesa, não precisa. Só de você tomar um cálicezinho desses vinhos, ou no caso do Sauternes, ele não é um vinho tão com teor alcoólico tão alto quanto um Porto, então até posso tomar um pouquinho mais, mas ele tem um teor de açúcar bem alto. Mas ele cabe ali com um digestivo e você termina a noite fantástica. Eles são produzidos, em geral, com uvas que têm bastante acidez. Esse é o grande segredo da diferença de vinhos suaves, tradicionais, com vinhos de sobremesa de qualidade. Então, quando a gente pensa na acidez do vinho, a acidez ela é a espinha dorsal de qualquer vinho. Então, para um vinho doce, ele ser muito bom, a acidez dele tem que ser elevada, porque daí ele vai equilibrar essa doçura com a acidez e trazendo sabores assim incríveis em boca, porque ele vai ter esse equilíbrio perfeito. É assim, é dos deuses. Eu gosto muito, sou muito fã. Confesso que não abro, isso é o vinho que eu tomo no dia a dia, mas assim, é um vinho que vale a pena as experiências e todo mundo que passa por essas experiências gosta. E existem diversos tipos, e eu vou mostrar para vocês quais são. Por exemplo, um vinho que é mais fácil a gente encontrar, que inclusive tem essa foto aqui, é um vinho nacional. É um vinho que está escrito colheita de inverno, mas ele é uma colheita tardia, ele está escrito embaixo aqui na foto. Ele é uma colheita tardia. Então, ou ele também pode estar rotulado como Let Harvest. Então, esses vinhos, eles são colhidos, como o próprio nome diz, tem uma colheita um pouco mais tardia. Então, deixam as uvas no pé, na videira ali, mais um tempo, ela é colhida após a maturação normal. Consequentemente, ela fica mais madura. E com isso, ele vai agregar mais sabores, de uma uva mais madura, mas ao mesmo tempo esses sabores mais maduros, de frutas mais maduras, ele traz uma complexidade um pouco maior, porque ela amadureceu e a hora que ele vai para o processo de vinificação, ela tem mais maturação e trazendo uns sabores assim excepcionais e ficam muito gostosos, são excelentes vinhos, o de colheita tardia ou Let Harvest. Outro vinho também que é bem interessante é o Passito. Passito, as uvas são colhidas e elas são deixadas para secar em esteiras. Então elas ficam em esteiras, todas secando ali nessas esteiras, em ambiente aberto, mas não aberto, tipo assim, num ambiente fechado, mas ele está aberto, ele não está num lugar fechadinho, tipo é, como é que se diz, assim, uma adega fechada. Não, ele está numa esteira aberta, entrando em contato com o oxigênio, e eles deixam secar. E isso, ele vira como se fosse uma uva passa. Ó, pensa assim, a uva passa ela já traz uma complexidade, mais sabores do que a própria uva em si, né? Então, e se ela tem, quando ela está com uma acidez gostosinha, a uva passa ela fica uma delícia, né? Nem todo mundo gosta de uva passa, mas no arroz, né? No Natal. Mas enfim, a uva passa, se ela tem uma acidez, ela fica muito gostosa. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se ela tem uma acidez legal, dessa uva, junto com essa complexidade dos aromas e sabores que vai surgir nessa uva passa, isso vai ser feito um vinho a partir dessas uvas. E ele vai ser chamado, a gente encontra vários vinhos produzidos com esse modo, mas tem os italianos, principalmente, os chamados Recioto, que é da região de Valpolicella, ali mais perto do Vêneto, na Itália, e o vinho santo, que a gente encontra ali na região de Chianti, na Toscana, por exemplo. O vinho santo tem uma peculiaridade que eu acho uma delícia, uma experiência super legal quando vocês fizerem um jantar italiano, vocês vão surpreender. Serve uma tacinha de vinho santo e esse cantucci, que é esse biscoitinho de amêndoas aqui. Eles são servidos lá na Itália, realmente molha o vinho santo, né, esse biscoitinho no vinho santo e come. É diferente, é um modo diferente de tomar, mas fica uma experiência muito gostosa, que vale a pena. Eu já tive essa experiência na Itália, mas já fiz várias vezes aqui também em eventos, e isso fica muito gostoso, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Mesmo que não seja a melhor harmonização, assim, é a harmonização muito perfeita, mas às vezes a pessoa pode assim, até falar, não foi a melhor, eu já tive outras experiências, mas vai ter uma experiência muito, muito diferente. Então eu acho que essas descobertas valem muito a pena, e tenho certeza que os seus convidados vão gostar. Agora, outros grandes vinhos aqui que vale super a pena oferecer, por exemplo, são os vinhos botrytizados. Como que são esses vinhos?
Os vinhos de Botrytis, eles são uma podridão nobre, que existe a podridão cinzenta, que é a que vai estragar mesmo a uva, que não vai conseguir fazer vinho nenhum, mas tem uma podridão que existe com algumas uvas e são desenvolvidas em algumas regiões do mundo, como, por exemplo, em Sauternes, na região de Sauternes, em Bordeaux, na França. Esses vinhos, as uvas elas sofrem através da umidade que existe na região, elas sofrem com a Botrytis cinerea, que é essa podridão nobre. Com isso, essa podridão, ela vai trazer uma complexidade aromática maravilhosa na produção depois desses belíssimos vinhos. Então são vinhos que são feitos a partir de botrytis, que a gente chama de vinhos botritizados, mas que vão trazer complexidade, umas notas amendoadas, umas notas de frutas mais secas, damascos secos, assim, eles são fantásticos, assim, eu sou apaixonada por Sauternes, vale a pena, e existem outros maravilhosos, como o Tokaj, que é na região, que é um vinho da Hungria, e o Sauternes na França, e outros que são produzidos a partir de podridão nobre, vale a pena. Esse vinho são vinhos caros, porque o processo dele de produção também é muito cuidadoso para que possa ser desenvolvida essa botrytis. Vale super a pena. Outro vinho interessante é o Ice Wine. Gente, esse vinho também não tem como ser barato, são vinhos que a gente vai encontrar principalmente em regiões mais frias, como por exemplo, Alemanha e Canadá. Esses vinhos, eles são, as uvas, elas congelam no pé, quando está muito frio, elas congelam no pé e elas são colhidas uma a uma para ser feito esses vinhos. Então, traz uma outra qualidade, e lógico que o preço vai ser mais elevado, não tem como. E o clássico, por exemplo, o vinho do Porto, que são os vinhos fortificados, que a gente vai encontrar o Madeira, o vinho do Porto, o Baunise na França, são alguns exemplos de vinho fortificado, onde é adicionado no vinho uma água ardente vínica, que vai matar as leveduras, vai deixar esse teor alcoólico mais alto e, consequentemente, açúcar. São vinhos, às vezes, licorosos, que harmonizam muito bem com chocolates e sobremesas mais intensas. Excelentes vinhos. E esses são alguns dos vinhos de sobremesa. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade aqui. Eu vou voltar para a nossa aula. Opa! Não, não, não. Epa! Eu vou terminar por aqui, eu vou terminar por aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham uma experiência completamente diferente aí com vinhos de sobremesa. Até o próximo módulo. Espero que vocês tenham gostado da experiência aí sobre os vinhos de sobremesa. Eles são vinhos especiais e que vale muito a pena ter numa carta de vinhos, mas também ter em jantares e harmonizações. Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para o próximo módulo. Tem um quiz e depois vamos para o próximo módulo com mais assuntos super importantes sobre o mundo do vinho. Até a próxima!